Estamos no ar, diretor? Gravando? Opa! Muito bom dia, meu caro aluno. Tudo bem com vocês? Como é que estamos de quarentena? Eu particularmente estou aqui, estou muito entusiasmado com essa aula de hoje. Gente, desculpa a demora de subir esse vídeo, problemas na internet, problemas para subir vídeos e fazer o material, mas vai dar tudo certo, meu pessoal de processo. Hoje é o dia de vocês. Hoje é o dia de vocês, da gente continuar com essa aula. Então, meu querido, é aquele momento blogueiro de sempre, né? Se inscreva no canal, deixa o joinha aí pra mim e assina as notificações, porque toda semana vai ter vídeo novo para vocês, tá bom? O material já tá lá no nosso site, na plataforma da faculdade. E hoje eu vou dar uma videoaula para vocês sobre agravo de instrumento, sobre recursos em espécie, conforme a gente já vinha tendo as nossas aulas presenciais, tá bom, pessoal? Então, hoje é o dia do agravo de instrumento, e eu vou começar aqui tecendo algumas considerações para vocês. Antes de mais nada, pedir para que você seja o mais disciplinado possível. O material já está postado, então assim, estuda, pega essa aula, pega o material, bate isso antes da gente entender, para que a gente possa entrar ao vivo lá na plataforma na quarta-feira e você consiga me trazer aí todas as questões, todas as dúvidas, para a gente ter um momento bem profícuo em relação a isso. Tá bom, doutores? Pessoal, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre agravo de instrumento. O que é importante a gente saber a respeito desse recurso? É um recurso dos mais importantes que a gente tem no CPC. E eu vou fazendo aqui um paralelo, porque a gente já viu a apelação, então de vez em quando eu vou fazer esse paralelo com a apelação, tá bom? Primeira coisa que você precisa saber. O agravo de instrumento é historicamente um recurso típico para se atacar decisões interlocutórias. Ora, eu preciso te lembrar disso. Decisões interlocutórias são aquelas decisões, é o ato processual com conteúdo decisório, muitas vezes até meritório, mas que não põe fim à fase de cognição. É exatamente o que diferencia essa decisão de uma sentença, por exemplo, para além dos aspectos formais da decisão da sentença. Mas a sentença, ela é definida pelo nosso código como sendo aquela decisão que põe fim à fase de conhecimento. E aqui não. Existem dentro do processo existem medidas, decisões incidentais que o juiz precisa tomar. E nessas decisões incidentais, de questões incidentes que ele precisa resolver para que o processo tenha o seu regular desenvolvimento, a gente a chama de decisão interlocutória. Essa é a natureza dessa decisão. E essa decisão, historicamente, vai ser atacável, vai ser recorrível através do agravo de instrumento. Isso é que você precisa saber. Tal qual você olha para a sentença e já sabe que desafia o recurso de apelação, você olhará para as decisões interlocutórias e saberá que ali você precisa, de fato, entrar como agravo de instrumento. Essa sistemática que o novo CPC trouxe, eu quero só fazer um relato histórico aqui com vocês de como se daria isso, de como era antes, na verdade. Pela sistemática, na égide do CPC de 73, doutores, o que acontecia era o seguinte: toda decisão interlocutória ela era recorrível. Toda decisão interlocutória era recorrível. Ela agravável, era sempre por meio de agravo. Só que nós tínhamos duas figuras de agravo. Nós tínhamos o agravo retido e o agravo de instrumento, ora objeto do nosso estudo. Esse agravo retido, pessoal, foi excluído da sistemática do CPC de 2015. Só para que você saiba, o agravo retido era aquele que era oferecido nos próprios autos do processo e tinha basicamente como objetivo evitar a preclusão. Basicamente, assim, em linhas gerais. Esse agravo foi tirado do nosso ordenamento jurídico pela sistemática do CPC de 2015, mantendo, portanto, simplesmente o agravo de instrumento como sendo o recurso cabível para se atacar as decisões interlocutórias. Porém, doutores, há uma outra diferença muito importante que a gente deve pontuar aqui logo no início. Eu disse aos senhores que na égide do CPC de 73, toda decisão interlocutória cabia recurso, se fosse agravo retido, fosse agravo de instrumento. Só que, para além da exclusão do agravo retido no nosso novo sistema, o nosso legislador inventou um rol
um rol de possibilidades de uso do agravo de instrumento. Então veja o que o legislador fez. Ele excluiu a possibilidade de um dos recursos que existia e ao deixar somente um único possível para se atacar as decisões interlocutórias, ele ainda diz o seguinte: não é toda decisão interlocutória que você vai poder se valer do agravo de instrumento. Ele estabelece, diretor, um rol taxativo de hipóteses nas quais nós poderemos lançar mão desse recurso. Professor, você deve me perguntar assim, professor. E agora? O senhor está me dizendo que existem decisões interlocutórias que não cabem recurso? Doutor. Eu estou dizendo para o senhor que não é que eu não estou dizendo que ela não cabe recurso, eu estou dizendo que ela não pode ser atacada através de agravo de instrumento. E ela será irrecorrível, portanto? Não, aí já é outro papo. Não é que ela não será recorrível, mas ela não poderá ser recorrível imediatamente. E é isso que você precisa ficar ligado. É isso que você precisa ficar ligado. Porque a grande questão do 1015, e nós vamos estudá-lo daqui a pouco, a grande questão do 1015 é justamente trazer um rol de possibilidades que são agraváveis e que, portanto, você conta prazo a partir da decisão do magistrado. Se aquela decisão do magistrado for agravável, nós vamos simplesmente contar aquele prazo, o prazo já se iniciará e você terá de entrar, de manejar o agravo de instrumento para ver aquela decisão que lhe foi desfavorável, modificada ou anulada. Se a decisão interlocutória não for agravável, querido, o que se faz? Olha, você não faz nada. Aí essa decisão que o código reputa que não pode ser combatida através de agravo de instrumento, deverá ser quando sobrevir sentença em preliminar de apelação. Em preliminar de apelação. Entenderam? Entenderam? Então, não é que na nova sistemática existem decisões interlocutórias que não podem ser recorríveis. Essa premissa é falsa. Todas elas são recorríveis, mas nem todas são agraváveis. Uma coisa é ser recorrível através de agravo de instrumento. Outra coisa diferente é você dizer que ela não é recorrível. Ela é. Só que algumas, se não estiverem no rol constante do artigo 1015, só poderão ser levadas ao juízo ad quem através de um recurso em preliminar de apelação, depois, obviamente, quando sobrevier neste processo em discussão, sentença. Entenderam? Então eu preciso que você pegue aí o seu CPC, abra ele no artigo 1015, porque nós vamos estudar. No artigo 1015, você vai ter absolutamente todas as hipóteses em que cabe o agravo de instrumento, inclusive com o seu parágrafo único. Então, veja bem, só para você consignar no seu caderno. Agravo de instrumento, só para a gente conceituar, agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar algumas decisões, sublinha algumas decisões interlocutórias, expressamente indicadas em lei como sendo recorríveis em separado. E aqui também eu já te digo o seguinte, antes da gente entrar em processamento, o que significa recorrer em separado? Ora, você sabe que o processo ele corre aqui na primeira instância. A partir do momento que sobrevém uma decisão interlocutória, e essa decisão interlocutória você busca se ela está na hipótese ou nas hipóteses do artigo 1015, em estando, você tem um prazo para poder recorrer. O recurso cabível aqui é agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento, ele será feito apartado desses autos. Formará novos autos. É por isso que a gente diz em separado, para o juiz resolver uma questão incidental. Aquela questão incidental, por exemplo, não foi boa para você, advogado, não foi boa para o seu cliente, vamos supor que indeferiu uma testemunha, indeferiu uma perícia. E aí você precisa recorrer, porque você quer fazer valer o seu direito àquela perícia. E o juiz entendeu que não caberia. O que você faz? Você simplesmente forma novos autos, um instrumento em separado e recorre daquela decisão interlocutória. Veja, a partir do momento que você entra com esse recurso, esse agravo de instrumento, o processo aqui embaixo continua. Continua a sua vida normalmente. É por isso que a gente chama de em separado. O agravo não é um recurso dentro
dos mesmos autos do processo, muito embora seja o mesmo processo, ok? É um agravo de instrumento que vai ser formado por um instrumento em novos autos, em separado. Então, esse é o conceito. A gente não pode mais conceituar o agravo de instrumento como sendo o recurso adequado para impugnar todas as decisões interlocutórias. Entendeu? Não é todas, são algumas. Aquelas que estiverem expressamente indicadas como lei, sendo em lei, como sendo recorríveis em separado. Porque as demais decisões interlocutórias não serão recorríveis em separado. Simples assim. Quando elas serão recorríveis, professor? Quando sobrevir sentença, e aí sim, em preliminar de apelação, você pode suscitar essa questão que foi decidida lá atrás, em uma decisão interlocutória. Essa é a sistemática, essa é a novidade. Isso trouxe uma série de discussões na doutrina, isso trouxe uma série de discussões jurisprudenciais, trouxe até algumas questões que eu vou trazer aqui para você de dificuldade, mas essa é a sistemática que você precisa compreender que o CPC delimitou para nós. O CPC, portanto, delimita que agravo de instrumento só será, é um instrumento hábil, é o recurso hábil para se atacar as decisões interlocutórias, mas somente aquelas que versarem acerca da matéria que tiver constante no rol do artigo 1015. Em tese, fora do rol do 1015, não tem conversa, você só poderá discutir aquilo lá na frente, em preliminar de apelação, quando já houver a sentença dentro do processo, ok? Perceberam? Ok. Então, gente, olha, consigna aí, né? Eu falei já o conceito, eu gostaria que você escrevesse esse conceito, apesar de estar no seu material, né? Gosto sempre que vocês escrevam, justamente para você não abandonar o seu caderno que a gente estava fazendo. Quando você escreve, você grava de um jeito melhor. Enquanto eu ainda não consigo espelhar a minha tela para vocês, né? Mas isso vai acontecer, né, diretor? Vai demorar muito, não? Não vai demorar. Gente, não vai demorar, não. Daqui uns dias aí eu estou conseguindo espelhar a tela, mostrar, e a gente vai interagindo melhor. Então, consigna aí no seu caderno, doutor, olha, agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar algumas decisões interlocutórias expressamente indicadas em lei como sendo recorríveis em separado. Eu gosto desse negócio de aula online, você sabe por quê? Porque eu não preciso ficar falando tão devagar assim, né? Não preciso... Você pausa aí, filho, volta, bota o conceito no seu caderno e tá tudo certo. Ok, editores, então, olha, só para ficar bem claro, olha, assim, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que proferida por juízo de primeira instância venha se enquadrar em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1015 e que seja declarada agravável por alguma outra, ou que seja declarada agravável por alguma outra disposição legal. Lembrando sempre disso, por mais que a gente diz que ele é um rol taxativo, ele não é um rol exaustivo. Ele não esgota em si mesmo, né? O próprio artigo 1015 traz a possibilidade de que alguma outra lei declare que alguma outra decisão possa ser objeto de agravo de instrumento. Então, é taxativo, sim, pelo menos no primeiro momento a gente vai ficar com essa premissa, ele é taxativo, sim, mas ele não é exaustivo, ele não esgota em si mesmo. Tá bom? Agora, uma das coisas que eu gostaria de pontuar aqui com você, doutor, isso foi discussão na doutrina a respeito desse rol. Antes da gente estudar propriamente o artigo e os incisos, eu preciso fazer essas considerações com vocês. Dizer, doutores, que um rol é taxativo não significa que não haja possibilidade de se fazer uma interpretação dos incisos. Você sabe comigo, nós somos operadores do direito. Hermenêutica jurídica serve exatamente para isso. O que você está aprendendo, e eu também, como operador do direito, todos os dias, é extrairmos daquele texto literal da lei o seu sentido, o seu alcance. Portanto, fazemos sempre interpretações da lei. E muitas vezes entendemos que o legislador quis dizer mais, quis dizer menos. Muitas vezes entendemos que a gente pode fazer uma interpretação analógica, buscando uma referência em outra norma. Outra hora nós queremos fazer uma interpretação, devemos fazer uma interpretação sistemática, porque a depender da literalidade do inciso do artigo, se não fizermos uma interpretação sistemática, ou seja, levando em consideração todo o sistema processual, nós poderemos incorrer num sistema jurídico meio esquizofrênico, né?
meio esquisito, fere aquela lógica jurídica. Então, todas as vezes que a literalidade do texto ela fere essa lógica jurídica que a gente busca, ela não é o melhor vetor interpretativo a ser tomado. Nós precisaremos tomar outros vetores interpretativos, né? Como o analógico, o sistemático e daí por diante. Então, é preciso se levar em conta essas questões. Certo? Então, dizer que esse rol é taxativo não é dizer que não haja possibilidade de se fazer uma interpretação de seus incisos, atribuindo, quando for possível, pessoal, uma interpretação extensiva, analógica, sistemática, que tenha exatamente essa finalidade de não ferir o sistema jurídico que vai orientar a nossa sistemática recursal, entendeu? Outro ponto que eu gostaria de colocar para você, olha, a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não significa dizer que ela seja irrecorrível. Eu volto a frisar isso aqui, né? Certo? Porque vai cair na sua prova. Dizer que uma decisão interlocutória não é agravável não significa dizer que ela é irrecorrível. Entendeu? Então, como eu já expliquei, volto a bater nessa tecla. Contra decisões interlocutórias não agraváveis, será admissível a interposição de apelação. Ok? Será admissível a interposição de apelação. Agora, presta atenção. Quando eu digo que das decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a apelação, não é de imediato. Não é de imediato. Então, o nego que fica um pouco, né, tá dormindo aí, ele vai achar o seguinte, então o professor disse que se a decisão interlocutória não é agravável, eu posso entrar com apelação. Aí você acha que já pode entrar com apelação a contar da decisão interlocutória. Não, filho, não é assim. Entendeu? Não cabe, é errado dizer que cabe apelação de decisão interlocutória. Isso não é verdade. A apelação só será cabível após a sentença. Porém, todavia, contudo, entretanto, lembra daquela decisão interlocutória que estava nesse processo, mas que ela não poderia ser agravável de imediato? Lembra dela? Você pode trazer ela, importar essa bichinha lá para a sua apelação, colocar ela em preliminar de apelação. É isso que eu estou falando. Então, presta bem atenção nesse ponto, porque essa afirmação é uma das mais importantes que a gente tem aqui. E, doutores, essas duas observações que eu fiz, elas fizeram com que a gente tivesse um problema quanto ao sistema de preclusão de determinadas decisões. E é isso que a gente precisa compreender. Compreender porque é um ponto também muito interessante. Então, veja bem, o que acontecia, né? Qual que era a dúvida da doutrina quando o CPC adotou esse regime? Quando o CPC diz o seguinte, olha, tem algumas decisões interlocutórias que são atacáveis por agravo de instrumento, mas tem outras que não. Então você deverá esperar a apelação, deverá esperar a sentença, e aí em preliminar de apelação você vai impugnar essas decisões que não são agraváveis. Pois bem, surgiu uma dúvida. A primeira dúvida que surgiu era sobre o regime de preclusão. Combinado com o que eu te falei sobre interpretação dos incisos, criou uma espécie de insegurança jurídica. Porque, veja bem, deixa eu te contar o que acontece. Ó. Antes de falar da celeuma, né, que o STJ teve que se debruçar. O CPC estabeleceu, então, portanto, dois regimes bem distintos de preclusão para as decisões interlocutórias. Não é verdade? Então, olha, quando a decisão é impugnável por agravo de instrumento, ou seja, ela está lá no rol do 1015, o agravo de instrumento precisa logo ser interposto dentro do prazo cabível, sob pena de preclusão, né, desse pronunciamento contra o qual não se recorreu. Ele vai precluir. Então, vale dizer, o processo está andando, o juiz vem e decide uma questão incidental, né, profere uma decisão interlocutória. Você olha para o 1015 e consegue perceber que essa decisão do 1015, essa decisão comporta agravo de instrumento. A partir dali, querido, da sua intimação começa a correr o prazo para você entrar com agravo de instrumento. Se você não entrar porque você não quer, a gente já estudou os princípios e um deles é a voluntariedade, não é verdade? Então, se você não quiser entrar, ok, mas não poderá suscitar isso lá na frente, em preliminar de apelação. Não poderá. Por quê? Porque está na precluso, doutor. Está na precluso. Era uma hipótese que desafiava agravo de instrumento. Por que é que você deixou para depois? Né? A gente poderia entender isso como um violador da boa-fé processual. Ok? Não quis recorrer agora, eu posso suscitar lá na preliminar da apelação. Não é assim. Se ele estiver no rol do 1015, você precisa
combatê-lo como agravo de instrumento, que é o recurso adequado para isso. Entenderam? Então, assim, para essas decisões que constam no rol, já nasce a preclusão ali. A preclusão está ali. Se você não entrar como agravo, tchau e benção. Certo? Agora, de outro lado, quando a decisão ela não é impugnável por agravo, não há preclusão imediata. E nem poderia haver, né? O código não te deixou recorrer. O próprio código diz para você o seguinte, olha, dessas decisões interlocutórias que não cabem agravo, você não pode recorrer. Agora não. Em separado, não. Você só vai recorrer lá em preliminar de apelação. Ora, então, por óbvio, dessas decisões que não cabem o agravo de instrumento, não poderia haver preclusão. Não poderia haver preclusão. Então, o regime é distinto para essas decisões. As decisões possuem a mesma natureza. São decisões interlocutórias. Porém, todavia, contudo, entretanto, tem regimes de preclusão distintos, justamente porque aqueles que constam do rol e podem ser atacáveis por agravo de instrumento devem ser feitos imediatamente. Agora, para aquelas que não são agraváveis, a essas o manto da preclusão não pode abarcá-las, justamente porque elas só poderão, pelo próprio código, serem atacadas lá em preliminar de apelação. Pois é justamente daí que está o problema, doutor. Se você combinar isso que eu acabei de te dizer, um regime de preclusão distinto, juntamente com o fato de que o artigo é taxativo, mas comporta interpretação, nós temos um problema de segurança jurídica. E aí advogado é um bicho que a gente já ficou meio cabreiro com esse negócio. A gente falou assim, rapaz, se esse rol, muito embora seja taxativo, comporta algum tipo de interpretação, se o magistrado, o tribunal, tem lá uma interpretação sobre analógica, não, melhor dizendo, extensiva sobre um dos incisos do 1015. A gente vai ver cada um deles. Se ele tem uma interpretação extensiva de um dos incisos, o que acontece? Eu olho para o código, olho para a literalidade do artigo e não vejo hipótese. Portanto, eu não vou agravar, eu vou esperar. Mas o juiz entendia que por uma analogia extensiva, você deveria ter entrado como agravo de instrumento, porque caberia agravo para aquela decisão. O que eu estou te dizendo? Quando você espera para atacar essa decisão lá em preliminar de apelação, porque você entendeu que não fazia parte do rol, mas o tribunal entendia que era, o tribunal vai dizer o quê? Meu querido, está precluso. Você devia estar atacado por agravo de instrumento. Aí o advogado olhava e falava assim, mas não está no rol do 1015. Eu falei assim, não, mas por interpretação extensiva está. E aí ele traria lá uma técnica jurídica para explicar a razão. E aí você perderia a possibilidade de ter aquela decisão reformada ou anulada. Complicou para os advogados. De outro lado, doutor, você fala assim, você pode pensar, né? Bom, diante disso, faz o seguinte, agrava tudo. Né? É uma hipótese. A gente podia agravar tudo. Aí foi decisão interlocutória, agrava, porque se não for agravável, o juiz vai falar que não é agravável. E ele não vai conhecer do recurso. Não é verdade? Você coloca lá, ele não vai conhecer do recurso. Só que aí surgiu um outro problema, doutor. Você já estudou comigo os princípios. A gente disse que para cada decisão existe um único recurso cabível. Você já viu alguém recorrer 2 vezes da mesma decisão? Qual era o princípio que a gente viu? O princípio da unicidade não permite, pessoal, que a gente possa recorrer 2 vezes da mesma decisão. De modo que surgiu uma insegurança jurídica, assim, razoável para nós advogados. Então é o seguinte, nós vamos ter que entrar com a bola de cristal e entender o que o magistrado entende a respeito dessa interpretação do rol e saber. Porque se eu entro como agravo e ele me diz que não é agravável, não conheci, pronto, perdi a chance, manejei o recurso errado. E agora? Será que isso pode ser suscitado de novo, agora por outro recurso, que seria a apelação? Entendeu? Como é que ficou a questão dos advogados? Então, assim, essas perguntas foram as que surgiram. Será que a decisão agravada poderá ser objeto de novo recurso? Ou poderá que essa mesma questão, já suscitada em sede de preliminar de apelação, já tendo sido objeto de agravo de instrumento não conhecido, entendeu?
E aí é o seguinte, ficou essa dúvida aí, ficou essa, digamos assim, essa celeuma que precisou que os nossos tribunais superiores se debruçassem a respeito disso para dar o mínimo de segurança jurídica a esse sistema estabelecido para o agravo de instrumento. Agora, só uma observação. Gente, não é somente essas questões que ensejaram esse debate lá no STJ, né? Desde o surgimento do Código, muita gente se debateu acerca da natureza jurídica do rol que está lá no 1015. Se ele era taxativo, para alguns juristas ele era exemplificativo, mas para a maioria da doutrina